Boa noite, graça e paz, que Deus possa nos abençoar nesta noite, e que o Senhor abençoe você também aí na sua casa, e que possamos juntos adorar o nome do Senhor. Pai querido, nesta noite, ó Pai, nós queremos aqui te engrandecer e te agradecer, ó Pai, não apenas pelo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é em nossas vidas, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Salvador e é o nosso Redentor. E a Ti, ó Pai querido, nós queremos entregar honra, glória e louvor, ó Pai. Abençoa a mensagem que estará falando conosco, que possamos viver, ó Pai, a Tua palavra, Senhor. Abençoa as pessoas que estão assistindo agora e as que estarão assistindo, ó Senhor Jesus, futuramente, que o Senhor possa entrar no lar de cada uma delas com a Tua glória, com a Tua paz, ó Pai querido, que a Tua paz venha reinar, ó Pai querido, em nossas vidas. Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver a glória, o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver a glória, o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver a glória, o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver a glória, o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto. Vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Boa noite, querido, graça e paz da parte de Cristo. Quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês, saudando vocês que estão em casa. Nós estamos aqui da Igreja Evangélica de Viliar, uma alegria. Você aí nesse finalzinho de domingo, sendo abençoado na sua casa, através desse culto. Já quero desejar uma ótima e abençoada semana para você. Eu quero ler com vocês Salmos de número 23, um salmo extremamente conhecido. Eu quero ler com vocês Salmo de número 23, e diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta.
Em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu ando por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e faz transbordar o meu cálice. Sei que a bondade, a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Se nós fizermos uma pesquisa na IEV para saber qual é o salmo preferido da IEV, é muito provável que o Salmo 23 será o salmo campeão dessa pesquisa. É muito provável que seja esse o salmo escolhido. Desde pequeno, a gente consegue imaginar tantas coisas a partir do Salmo 23, aqueles que nos seus primeiros dias, da sua infância, ouviram o Salmo 23, a gente consegue imaginar um pasto bem verdinho, ovelhas, um pastor protetor. Você não imagina essas ovelhas cercadas ou com algo que prenda elas. Você imagina elas soltas, debaixo do cuidado, do cajado do pastor, com muito amor. Esse é um salmo que é escrito de uma forma tão linda, e a gente consegue imaginar tantas coisas, mas o que mais me chama a atenção nesse salmo, não é a forma como ele é apresentado, essa forma poética, é a gente poder identificar que Deus é o nosso pastor, e nós somos ovelha do seu pastoreio. Assim como um pastor de ovelha cuida do seu rebanho, assim Deus tem cuidado de nós. Ele tem suprido as nossas necessidades. Quando nós nos sentimos desprotegidos, Ele é proteção, Ele é segurança. Quando nós nos sentimos famintos, Ele provê o alimento necessário. Se estamos enfermos, Ele é a cura. Esse é o nosso Deus. Dentro desse quadro, a única coisa que cabe à ovelha é descansar, porque existe um pastor que tem cuidado dela. Da mesma forma somos nós, diante de tudo que temos enfrentado. O que cabe a nós é simplesmente descansar, porque Deus tem cuidado de nós. Então que nessa noite haja descanso em seu coração, que haja a certeza e a convicção que o Deus que nos ajudou até aqui, Ele segue nos ajudando. Então eu queria convidar você, nesse tempo que teremos, nesse culto de louvor e adoração a Deus, para você abrir o seu coração e tributar honra, louvor a Ele, porque Ele é digno, Ele tem cuidado de nós. Eu quero aproveitar esse momento também para nós podermos honrar a Deus e tributar louvor e honra a Ele através das nossas contribuições. Temos feito isso de forma digital também, através de transferência bancária. Você pode usar o Mercado Pago, mas caso você queira fazer também de forma presencial, você pode passar aqui na igreja durante a semana. A igreja está aberta, pode ir até a secretaria e você pode continuar exercendo esse ato de generosidade. A pandemia não impediu que o cristão continuasse sendo alguém generoso, uma pessoa generosa, e você pode fazer isso. Então queremos agradecer a Deus pela sua fidelidade durante todo esse período. Mas a gente precisa entender que essa fidelidade, ela é secundária, ela vem da fidelidade de Deus. Se hoje a gente pode contribuir e ser fiel com os dízimos, com a oferta, com a nossa contribuição de generosidade, é porque Deus tem sido fiel a nós. Ele tem provido sobre a nossa despensa, não nos tem faltado nada. Então nós queremos agradecer. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Na sequência
Nós vamos ouvir mais um louvor e depois seremos ministrados através da vida do presbítero Paulo com mais uma palavra abençoada de Deus para o seu coração. Pai, nós te damos graça por essa noite, pelo privilégio de podermos cultuar, Senhor, exaltar e bendizer o teu santo nome. Queremos te agradecer, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós mediante as dificuldades, mediante os desafios que temos enfrentado em nossos dias. E como é bom ter essa certeza que o Senhor é o nosso pastor, e por conta disso nós não temos falta. Tu és cura, tu és alimento, tu és proteção, tu és abrigo. Nós te damos graça por tudo aquilo que o Senhor és. O nosso culto, Senhor, não é para te convencer a fazer algo por nós, mas é pelo aquilo que o Senhor é. Mas agradecemos a Ti, porque mesmo não sendo merecedor, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem guardado a nossa casa, tem nos conservado em saúde. Te damos graça pelo privilégio de poder ofertar na sua casa, contribuir com essa obra de forma generosa. Pai, eu te peço que o Senhor possa abençoar a cada um dos teus filhos que tem contribuído com a sua casa. Que não falte, Senhor, sobre a despensa, que não falte o alimento sobre a mesa, que o Senhor possa prover, que seja, Senhor, uma colheita abundante, mesmo num tempo de crise, que não falte, Pai. Também pedimos pelos aqueles que têm passado necessidade, que o Senhor possa prover o pão sobre a mesa. Deus, é o que nós te pedimos, nós te agradecemos essa noite. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, no nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Louve ao Senhor, queridos. Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como trigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar.
sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, 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 Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, fecha aqui acesso ao meu, quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Louvado seja Deus pelo tempo que podemos cantar louvores. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite a todos. Vamos compartilhar a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu convido os irmãos que nessa noite nos acompanham aí de forma online ou pós o término do culto, quando a mensagem fica disponível nas nossas redes sociais, no YouTube. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos então compartilhar a palavra do Senhor que está em Lucas, Evangelho escrito por Lucas, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler a partir do verso de número 26. Lucas, capítulo 23, o verso de número 26. E diz assim: enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão às montanhas: caiam sobre nós, e às colinas: cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai,
perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, dependurado, lançavam-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Vamos orar uma vez mais. Pai, muito obrigado a Deus pelo tempo que o Senhor separou para nós nesta noite, pelo privilégio que temos de compartilhar da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque temos acesso a Ti e a Tua Palavra. Da mesma forma que o Senhor falou ao meu coração, usa-me de alguma forma, assim como cantamos, ó Pai, como um canal na vida dos irmãos que assistem a este culto, que assistem a esta ministração. Que a Tua vontade prevaleça e permaneça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós lemos o texto de Lucas no capítulo 23, e o capítulo, assim como Lucas 23, Mateus 27, Marcos 15, João 19, todos esses textos relatam, trazem a crucificação do Senhor Jesus. Mas este, em especial, de Lucas, o que nós lemos, destaca um fato muito importante, destaca um fato maravilhoso, que mudou a vida de um pecador. Claro que no texto que nós lemos, o foco principal, ou a narrativa principal, é a crucificação de Jesus. Mas não podemos passar desapercebidos por uma ação grandiosa do Senhor Jesus, mesmo antes da sua morte na cruz do Calvário. Após Jesus ser levado a Pilatos, Herodes, e tendo o povo pedido a sua crucificação, chega então o momento da palavra de Deus se cumprir através da vida do Senhor Jesus. Manhã de sexta-feira, Páscoa, em Jerusalém, os soldados romanos então erguem 3 cruzes no alto do Gólgota. Gólgota, como li no texto, lugar da caveira, uma espécie de colina, vamos chamar assim, por ser um lugar onde muitas execuções pudessem acontecer ou aconteceram naquele lugar. Na cruz do centro estava o Senhor Jesus. E à sua direita e à sua esquerda, um ladrão de cada lado. Jesus ao centro, 2 ladrões ao seu lado. Isaías 53, verso 12, diz: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Nós vemos então que esta cena, este momento, era para que a palavra de Deus se cumprisse.
para que as Escrituras, de fato, trouxessem à tona aquilo que estava predito. E na acusação contra o Senhor Jesus estava escrito o Rei dos Judeus. Segundo o costume, escrevia-se a acusação numa tábua de madeira à frente da vítima. Era levada até aquele local e depois da execução era fixada a cruz à sua cabeça. Jesus sendo crucificado por se declarar Rei dos Judeus. Essa acusação foi pregada em sua cruz em 3 idiomas: hebraico, grego e latim. O hebraico é a língua da religião, o grego a língua da filosofia e o latim a língua da lei romana. Tanto a religião como a filosofia e a lei se uniram para condenar Jesus. Mas ele fez da sua cruz um instrumento para salvar homens de todos os povos. O Senhor Jesus fez da sua cruz um instrumento de remissão, de perdão dos pecados. Os judeus ficaram chocados, escandalizados e perplexos quando o Senhor Jesus se apresentou como o Filho de Deus, como o Messias. Eles rasgaram as suas vestes dizendo: ele blasfema. E agora então escarnecem o Senhor Jesus na cruz do Calvário. E passavam ali lançando-lhes alguns insultos, dizendo: ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Marcos 15, verso 30, diz isso. Mas o que as pessoas não entendiam, ou pelo menos boa parte delas, é que aquilo que estava acontecendo não era para que Jesus salvasse a si próprio. Aquilo que estava acontecendo não era para que Jesus herdasse a vida eterna. Porque o próprio Jesus é a salvação. Ele é a vida eterna. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. O que as pessoas não compreendiam é que elas, sim, precisavam da salvação. O que Jesus estava fazendo ali era um ato extremo e verdadeiro de amor. E um amor incondicional por todos que ali estavam, inclusive daqueles que zombavam, escarneciam e o ignoravam. Mas ao contrário disso, aquelas pessoas continuavam zombando, escarnecendo, humilhando o Senhor Jesus. Irmãos, não é muito diferente nos nossos dias. Pessoas continuam ignorando a existência do nosso Senhor Jesus, continuam ignorando o seu poder, o seu agir e a sua presença nas nossas vidas. Pessoas não reconhecem o que Jesus fez na cruz do Calvário. Existem pessoas que não conseguem compreender o ato de amor que Jesus teve por cada um de nós naquela cruz. Pastor Hernandes Dias Lopes, a respeito deste assunto, diz: o Calvário é o maior drama da história. O Calvário é o palco da justiça de Deus. Seu consumado repúdio ao pecado e também é o palco do infinito amor de Deus. Pois ali Ele não poupou o seu próprio Filho para nos salvar. A cruz de Cristo é o nosso êxodo, é a nossa libertação. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado entre 2 criminosos, ou 2 ladrões, como diz a versão. 2 ladrões segundo a lei romana. O latrocínio não era um delito capital. O termo empregado aqui, provavelmente, deve significar homens culpados por insurreição, ou seja, por se opor a algo estabelecido, descumprir as leis, se rebelar contra as normas, ou crucificados por alta traição. E estes 2 homens foram então levados juntamente com Jesus para serem executados. Nós vemos aqui o Senhor Jesus
recebendo o mesmo tratamento que aqueles criminosos, que aqueles bandidos, ladrões condenados, homens que cometeram crimes de uma vida ruim, de um caráter duvidoso, e o Senhor Jesus estava tendo o mesmo tratamento, na mesma condição, na mesma situação, o mesmo julgamento. Será que nós conseguimos olhar para este relato, imaginar a cena e reconhecer o quanto o Senhor Jesus nos amou, o quanto Ele se dispôs a sofrer, a ser humilhado, por amor a cada um de nós, o quanto Ele sofreu por amor a mim e a você, humilhado, machucado, ferido, sendo tratado como um criminoso, e mesmo assim, o Senhor Jesus suplicava o perdão do Pai àqueles que o crucificavam, dizendo: Pai, perdoa-os, não sabem o que estão fazendo. A misericórdia do Senhor Jesus para com eles era tamanha que mesmo naquele momento crucial, naquele momento que antecedia a sua morte, sendo humilhado, açoitado, o Senhor Jesus clamava ao Pai pela vida daqueles. Grandes são as misericórdias do Senhor em nossas vidas. Será que mesmo assim, o nosso coração ainda resiste a receber, a viver este amor leal, verdadeiro, a este amor incondicional? Será que, olhando para todo o sacrifício de Jesus, por tudo aquilo que Ele fez por nós, nós continuamos ainda resistentes a receber esse amor? Mas eu quero pensar um pouco com você nessa noite a respeito desses ladrões. Este é o cenário, este é o contexto na crucificação de Jesus, do momento da crucificação de Jesus. Mas existiam com ele 2 homens, 2 ladrões, 2 criminosos, e eu quero olhar para eles. O verso 39 diz: um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhes insultos. Você não é o Cristo. Salve-se a si mesmo e a nós. Queridos, nós vemos que um dos criminosos, ele começa a indagar a Jesus a respeito da sua identidade, perguntando: mas você não é o Cristo? Ironizando a Jesus, dizendo: mas você não é o Filho de Deus? Você não é o Messias? Ironiza o Senhor, porque ele deveria pensar como Filho de Deus. Por que o Filho de Deus está passando por tudo isso? Por que o Messias está passando por tudo isso? Onde está o seu poder? Onde está a sua majestade? Onde está o seu Pai que o enviou para salvar a muitos, e agora você não consegue salvar a si mesmo? Aquele ladrão começa então a indagar, a questionar, a ironizar Jesus. Em nossos dias nós vivenciamos situações como esta, onde pessoas duvidam ou não creem na existência, no poder e no agir do Senhor Jesus. Pessoas que tentam minar a nossa fé, que tentam lançar sobre as nossas mentes argumentos de que o Senhor Jesus não existe, de que Jesus não passa de um líder que passou pela terra, ou um agitador qualquer, como nós vemos muitas vezes ser dito. Pessoas que usam muitas vezes de momentos de fraqueza que nós passamos para questionar e indagar: onde está o seu Deus? Onde está esse Jesus que você declara, esse Jesus que você fala, esse Jesus que você prega, esse Jesus que você adora? Em momentos de dificuldade, somos tentados a acreditar que estamos sozinhos, e o inimigo usa das suas artimanhas, usa das circunstâncias para colocar essa dúvida no nosso coração. Mas eu e você precisamos nos posicionar diante desses ataques,
diante dessas afrontas e lembrar essas pessoas que Jesus, o Cristo, está vivo. Ele foi crucificado, morreu naquela cruz, mas ressuscitou e vive para todo sempre. E por Ele se fazer presente, mesmo em meio às lutas e dificuldades que nós viemos a passar, o Senhor Jesus continua conosco. Não estamos isentos das lutas, não estamos isentos das tribulações, mas temos a convicção de que o Senhor está conosco, nos sustentando, nos ajudando e nos conduzindo. Jesus foi crucificado, morto, mas ressuscitou e vive para todo sempre, e que em todo o tempo Ele continua desejando salvar o homem do pecado, da condenação eterna. Ele deseja ter o homem junto dele, demonstrando o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. O homem ao lado de Jesus na cruz disse: salva-se a si mesmo e a nós. Aqui este ladrão, ele está falando de uma forma um pouco diferente da população, porque o povo dizia que Jesus deveria salvar a si próprio, mas este homem diz: salva-te a si mesmo e a nós. Ele se inclui. Ele estava em uma situação difícil, à beira da morte. Ele avalia que, diferente da população, ele estava numa condição difícil, hora de pagar pelo que tinha feito. E então ele diz para Jesus: salva-te a ti mesmo e a nós. Mas naquele homem, naquele ladrão, nós vemos que o interessante é que ele não reconhece o Senhor Jesus como Filho de Deus. Ele não afirma, ele não declara, pelo contrário, ele indaga: você não é o Cristo? Há dúvida no coração dele, há dúvida nesta pergunta, ironia, incredulidade. Quando chegamos diante do Senhor Jesus com soberba em nosso coração, quando ironizamos o poder do Senhor Jesus, quando nos falta fé para acreditar que de fato Ele é o Senhor da nossa história, não passamos, irmãos, de filhos ingratos, rebeldes, mal agradecidos, que não sabem ou não conseguem reconhecer o amor de Jesus por nós. Infelizmente, vivemos hoje em um mundo onde muitos caminham por esta linha, onde muitos caminham neste foco, ignorando Jesus, ironizando Jesus, desdenhando de Jesus, da sua palavra, fazendo da palavra de Deus uma banalização, para viverem no pecado e fazer a sua vontade, para que os prazeres e a vontade da carne prevaleça. Então Jesus, em nossos dias, por algumas pessoas, tem sido ironizado, tem sido questionado. Este primeiro ladrão perdeu a oportunidade, porque estando diante do Senhor, não o reconheceu como Cristo. Seguiu o mesmo caminho daqueles que o crucificaram, que o escarneceram, e perdeu a maior oportunidade de sua vida, a salvação. Hoje pela manhã, o Tiago Passos trouxe a mensagem para nós, falando sobre a salvação e tantas outras situações que nós somos no Senhor Jesus. Você conhece algumas pessoas que estão nesta condição? Na condição de escarnecer Jesus, de não o reconhecer, de não se importar com Ele, de não olhar para Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, como aquele que pode mudar o contexto, a história. Pessoas que estão perdendo a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor, num tempo tão breve que nós estamos passando, porque a nossa passagem terrena é muito rápida. Mas vivemos em um contexto em que as pessoas não estão preocupadas com a eternidade, mas sim com o agora. As pessoas estão preocupadas no ter, no receber, no adquirir,
mas não estão preocupadas naquilo que está por vir, naquilo que o Senhor Jesus tem preparado para cada um de nós. O primeiro ladrão, o primeiro criminoso não teve condição de olhar para Jesus com os olhos de quem de fato o reconhece como Senhor da sua vida. Não se arrependeu verdadeiramente, não usou daquela oportunidade para herdar a vida eterna. Mas nós temos um segundo criminoso nessa história, um segundo ladrão crucificado com Jesus. O verso 40 diz: mas o outro criminoso o repreendeu, ou seja, repreendeu o outro, o primeiro ladrão, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? A postura aqui deste segundo ladrão é outra, o olhar é outro, a sua fala, o abrir da sua boca é de um modo diferente, a motivação do seu coração é diferente do primeiro. O ladrão ou o criminoso, condenado à morte, mas algo neste homem muda o rumo, muda a trajetória da sua situação. Ele repreende o primeiro ladrão, ele exorta dizendo: você não teme a Deus? Ele dá uma palavra de exortação, de correção, alertando aquele primeiro ladrão sobre quem era de fato aquele que estava diante dele. Ele vê que aquele primeiro ladrão está equivocado em suas colocações. Ele o exorta dizendo: ei, espere aí, não é assim. Você não teme a Deus, não diga isso, não faça isso. É possível que este homem, este segundo ladrão, ele tenha ouvido Jesus pregar, ele tenha ouvido os ensinamentos de Jesus, e na sua crucificação, ele se lembra de quem Jesus era. E ele tenha na sua mente, naquele momento, o aprendizado sobre a natureza do reino de Jesus. Mas mesmo temendo a Deus, entendendo quem era Jesus, ele ainda não tinha tomado a decisão, de fato e de verdade, de ter o Senhor Jesus em sua vida e em seu coração. Muitas pessoas vivem como este homem, irmãos. Até temem a Deus, sabem de Jesus, conhecem, falam de Deus, falam de Jesus, mas ainda não tiveram um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Ainda não entregaram as suas vidas verdadeiramente ao Senhor Jesus. Porque quando nós fazemos isso, tem mudança. Quando nós reconhecemos, tem transformação. Os nossos hábitos mudam, as nossas práticas mudam, o nosso caráter é mudado, é moldado, o nosso coração. Mas nós vemos pessoas falar de Deus, dizendo que temem a Deus, mas verdadeiramente não renunciaram a muitas coisas. Talvez fosse o caso deste homem, talvez fosse a situação deste homem. E parece que essas pessoas estão como este ladrão, esperando as coisas piorarem ou chegarem ao fim da linha para tomar a sua decisão. Mas nesta noite eu quero dizer: não espere o tempo passar, não esperem as coisas se agravarem para você entregar e dedicar a sua vida ao Senhor Jesus. Hoje é o dia que o Senhor preparou para que você pudesse se declarar a Ele, para que você pudesse se achegar a Ele e colocar a sua vida em suas mãos. O dia e o momento é agora, é o dia chamado hoje. Nós não sabemos o que irá acontecer conosco nos próximos segundos, nos próximos minutos, nas próximas horas. Que você possa olhar para Jesus, para o seu sacrifício na cruz, e entender este amor incondicional por sua vida e tomar a sua decisão. Precisamos tomar a decisão mais importante das nossas vidas. Talvez você que nos assiste não tomou ainda essa decisão, mas hoje é o dia.
de você decidir entregar a sua vida ao Senhor. Entregue a sua vida ao senhorio de Jesus. Talvez você que nos assiste está orando por alguém. Tenha apresentado diante do Senhor uma pessoa ou algumas pessoas. Você está evangelizando alguém e parece que o resultado não aparece. Parece que não está surtindo efeito esse evangelismo, essas orações, a sua dedicação. Parece que quanto mais você ora, mais a pessoa se mostra indiferente. Quanto mais você ora, mais a pessoa se distancia de Deus, mais a pessoa se afasta daquilo que você espera, daquilo que você deseja. Pais orando por filhos, filhos orando por pais, maridos orando por esposa, esposa orando por maridos, mas não vê o resultado, mas nada muda. Pessoas tão próximas a você, que você tem evangelizado, que você tem falado de Jesus, que você tem orado, pessoas especiais que você ama, que você quer por perto, mas pessoas que ainda não decidiram por Jesus. Não desista, continue orando, continue clamando, continue intercedendo por essa pessoa, por esta vida. Continue falando de Jesus com graça, com sabedoria, com discernimento. Continue testemunhando deste amor demonstrado na cruz do Calvário. Porque enquanto você ora, Deus trabalha em teu favor. Ainda que você não veja, ainda que você não perceba, ainda que não seja notório aos teus olhos, Deus trabalha em teu favor. Ele está cuidando dessa situação. Enquanto você ora, enquanto você intercede, Deus coloca pessoas, move situações e circunstâncias que podem alcançar e tocar o coração dessas pessoas que você está orando. Talvez você está orando por um filho que está afastado, um filho que está distante. O Senhor pode usar quem Ele quer, como Ele quer, para que o teu filho volte para casa, para que o teu filho volte à presença dEle. Apenas creia, clame, se volte para o Senhor, porque Ele está agindo. O ladrão se encontrou com Jesus na cruz, na hora da sua morte, no último instante, no último suspiro, mas ele foi salvo. Na hora da sua morte, ele foi salvo, porque Jesus é amoroso, porque Jesus é bondoso, porque Jesus é misericordioso. Romanos 6, verso 23, diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somos condenados à morte, estamos condenados à morte, mas quando reconhecemos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, entregamos a nossa vida a Ele, nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Naquele momento de sofrimento, o ladrão da direita foi tocado pelas palavras de Jesus. Aquilo que Jesus disse tocou a vida daquele homem. A vida de Jesus, os ensinamentos. Ele se arrependeu, pediu perdão aos seus pecados e se rendeu a Jesus. Reconheceu a sua culpa e reconheceu também que Jesus era Salvador e Rei. Aí nós vemos no versículo 41, ele dizendo: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Ele faz uma declaração onde ele reconhece as suas falhas, os seus defeitos, os seus delitos, os seus erros, e vê em Jesus a justiça, a integridade, o caráter que só o Filho de Deus, o Messias prometido, poderia ter. Veja como esse homem de fato se arrepende. Veja como de fato esse homem entende quem é Jesus.
O Senhor está à espera de pessoas que se arrependam, que reconheçam os seus erros, as suas falhas. Você vem do jeito que você está. Reconheça que você precisa pagar pelo que fez e ache descanso no Senhor, refrigério de alma, perdão pelos seus pecados no Senhor Jesus. Este homem clamou por misericórdia e apesar de uma vida até aquele momento torta, ruim, fora da lei, ele foi perdoado e salvo. Muitas vezes eu e você somos tentados a achar que algumas pessoas não têm mais jeito. Nós olhamos para algumas pessoas e dizemos: esse não vai se arrepender, esse não vai largar o vício, esse não vai deixar o pecado, a pornografia, a imoralidade, as velhas práticas. A dureza, a frieza do coração dele é muito grande. Ele não vai se arrepender e se entregar a Jesus, mas nós não podemos desistir. Essas pessoas enfrentam batalhas terríveis em suas mentes, dentro de si. As suas mentes são um campo de batalha, e muitos adoecem pelo vício, pelo pecado, pela criminalidade. Marcos 2,17 diz: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. O Senhor Jesus veio para esses que estão doentes, que estão enfermos e que precisam de cura, de libertação e de salvação. E talvez o Senhor levantou você para ser este canal, este instrumento na vida dessa pessoa. Se você desistir, essa pessoa pode desistir, pode perder a esperança, pode não ter a oportunidade. Se você entende que o Senhor Jesus levantou você na sua casa, na sua família, no seu trabalho, para ser um canal dele na vida de alguém que você está orando, não desista, continue orando, Deus está agindo. Continue pregando a palavra de Deus, continue falando de Jesus para as pessoas. As suas palavras não estão sendo simplesmente jogadas ao vento. No tempo oportuno, o Senhor há de responder, há de contemplar a sua oração. O ladrão ou o criminoso arrependido se dirige a Jesus e no verso 42 ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Interessante que ele, no versículo 41, ele reconhece que estava sendo punido com justiça por aquilo que ele havia feito. Ele reconhece que ele era uma má pessoa, que descumpriu as leis, que andou por um caminho errado. Estava recebendo o que de fato merecia. E reconheceu que Jesus não havia feito nenhum mal. E no verso 42, então, ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que momento maravilhoso, que passagem linda, inusitada, vamos dizer assim. Pregado na cruz, à beira da morte, no último suspiro, sem perspectiva, sem uma possibilidade, este homem é colocado junto a Jesus e vê a sua sentença de morte, aquilo que foi dado a ele, se tornar uma possibilidade de vida eterna. Isaías 59:1 diz: vejam, o braço do Senhor não está curto, que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. As mãos do Senhor estão em todo o tempo, estendidas para aqueles que o buscam e que desejam estar na sua presença. Os seus ouvidos estão atentos para aqueles que querem declarar: Senhor, eu o reconheço como meu Salvador, eu entrego a minha vida a Ti. Um pecador se arrependendo, um pecador reconhecendo a necessidade de ter Jesus em sua vida. Lucas 23, verso 43, Jesus respondeu: eu lhe garanto. Eu lhe garanto. A garantia de Jesus é aquilo que basta. Nada pode mudar aquilo que o Senhor garantiu a você. Hoje você estará comigo no paraíso. O Senhor Jesus olhou para aquele homem, viu o arrependimento, viu o temor,
viu que aquele homem o reconheceu como filho de Deus, e naquele momento o Senhor Jesus dá a sentença, garantindo a ele a vida eterna. Eu lhe garanto, hoje estará comigo no paraíso. Aleluia. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita, o Senhor não despreza. Diante da confissão de pecados, do arrependimento e entrega o Senhor Jesus, ele recebe este homem e escreve o nome dele no livro da vida. Nós podemos concluir esta mensagem dizendo que não há vida irrecuperável ou perdido para o Senhor. Esse homem reconheceu que só Jesus salva e encontrou perdão no seu último suspiro. Será que ao ser condenado ele imaginou que Jesus estaria com ele? E que ele poderia se arrepender dos seus pecados naquele momento e herdar a vida eterna? O Senhor nos surpreende e prepara para nós coisas que nós não imaginamos. Ele recebeu a garantia dos céus nos instantes finais da sua vida. A salvação lhe foi dada por graça e não por merecimento. Ele nada fez, ele nada conquistou, ele nada entregou na sua vida ao Senhor, mas naquele momento ele reconhece Jesus e entrega a sua vida a Ele. O paraíso de Deus foi lhe dado não porque ele mereceu por suas obras, mas porque confiou em Jesus, o Salvador do mundo. No último suspiro, Deus pode salvar o pecador. No último suspiro, Deus pode salvar o pecador, ou pode usar a sua vida, a minha vida, como um instrumento para alguém que ele deseja ser salvo. No último suspiro de um pecador, ele pode se arrepender e ser salvo. Por outro lado, no último suspiro de um justo, ele também pode falar de Jesus a alguém, e essa pessoa se arrepender dos seus pecados, confessá-los ao Senhor e ser salvo. No último suspiro de um justo, ele pode ser usado pelo Senhor para alcançar vidas, para que vidas sejam entregues, para que o Evangelho, a palavra seja pregada. Às vezes nós não entendemos porque que algumas pessoas que servem a Deus passam por enfermidades, estão hospitalizadas, mas ali naquele leito o Senhor também usa os seus filhos, porque Ele tem um propósito a cumprir na vida deles e através da vida deles. Quando nós confiamos ao Senhor, entregamos a nossa vida a Ele, nós devemos confiar de que tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que nós estamos inseridos, é para cumprir um propósito dEle. O encontro desses ladrões na cruz do Calvário, com Jesus, muito nos ensina. Muitas vezes situações podem parecer o fim, mas na verdade são o início daquilo que o Senhor Jesus tem para fazer na vida de alguém. O amor de Jesus muda todo um contexto. O amor de Jesus muda toda uma história. O amor de Jesus muda toda uma vida. O Senhor Jesus, Ele deu a sua vida por nós. Ele deixou o esplendor de sua glória, sabendo do seu propósito aqui na terra. E isso Ele fez por amor a mim e por amor a você. O Eliezer e o Daf vão nos conduzir em um cântico, e depois do cântico nós vamos orar. Eu gostaria que você, juntamente com o Eliezer, com o Daf, comigo, com a Patrícia que está aqui interpretando, que você pudesse declarar este louvor ao Senhor. O Senhor Jesus, Ele demonstrou todo o seu amor por nós, e por amor a mim, por amor a você, e por todos aqueles que ainda caminham distante deles, por todos aqueles que ainda não o reconhecem como Senhor e Salvador, por todos aqueles que ainda o ignoram. Mas há de chegar o dia em que as suas vidas, que essas vidas se renderão ao único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Continue conosco, vamos cantar essa canção
Em seguida vamos orar. Aleluia. Oh, aleluia. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo seu destino aqui, e estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irá. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, Aleluia. Louvado seja Deus pelo seu amor por nós. Queridos, eu quero, antes de orar, encerrando, ler o Salmo 103. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Que nessa noite você possa entender, compreender, reconhecer o amor do Senhor por você
E se você ainda não teve a decisão de entregar a sua vida ao Senhor, hoje é a noite que o Senhor preparou. E se você tem orado por alguém que ainda não fez essa entrega, continue confiando, continue orando, porque o Senhor está agindo. Até o último suspiro é possível herdar a vida eterna. Pai, muito obrigado a Deus pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Porque através do Teu sacrifício, morte, ressurreição, nós temos acesso ao Senhor. Nós temos a vida eterna. Ó Deus, pelo Teu sacrifício, pessoas podem ser alcançadas, salvas, libertas e curadas. E nós vemos nesta passagem, neste texto, que aqueles ladrões tiveram comportamentos diferentes, ações diferentes, mas o Senhor é o mesmo. E o Senhor reconheceu nele o arrependimento e deu a ele, ó Pai, a maior de todas as bênçãos, que é a vida eterna. Que assim seja com cada um de nós em nossos dias, ó Pai. Possamos continuar falando do Teu amor, da Tua graça, do Teu favor, crendo que todas as pessoas podem entregar ao Senhor a sua vida. Não venhamos a desanimar, não venhamos a desistir, ó Pai, de pregar a Tua palavra, que salva, que cura e que liberta. Deus, se existem pessoas assistindo a este culto e que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor, eu oro nesse momento para que elas possam estar com o coração aberto, disponível e sensível, e que nessa noite ou neste momento em que estão assistindo a este vídeo, possam reconhecer quem o Senhor é, o tamanho do Teu sacrifício naquela cruz e o tamanho do Teu amor incondicional, real e verdadeiro. Abençoa, Pai, o Teu povo, abençoa a semana de cada um, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder, o batismo no Espírito Santo, seja com a igreja que crê no Senhor Jesus e que herda a vida eterna hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, uma semana de bênção a cada um de vocês. Mesmo na morte, lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irá. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real.